Juventude e São Paulo se enfrentam pelo Brasileirão. E hoje a gente vai revelar um segredo do Juventude para esse jogo. E é um segredo que tem que fazer o São Paulo abrir o olho se quiser sair de Caxias do Sul vitorioso. E ainda, o que o São Paulo precisa fazer para conseguir a primeira vitória fora de casa. Para quem não sabe, a Marina Garcia é uma entusiasta do Climática de Caxias do Sul, né? Eu nunca fui pra Que mais? Caxias do Sul, mas eu sou viciada em ficar olhando a previsão do tempo dos lugares. Eu sempre fico olhando Caxias. E eu gosto de cidades que têm esses estádios muito específicos e particulares. Dá uma coisa, assim, um conforto no meu coração ver aqueles jogos lá no Alfredo Aquela Jaconi. neblina. Com a neblina. Eu admiro os times que, apesar de serem de menor expressão, conseguem fazer disso um fator muito positivo pra tornar difícil jogar na casa deles. Dito isso, o jogo promete ser com neblina, baixa temperatura e chuva. Eu até fui pesquisar quais vão ser as condições climáticas para a hora do jogo, né? Quinta-feira, às 7 horas da noite. Vai estar um frio em Caxias, máxima de 13, mínima de 7. E aí tem 70% de chance de chuva e o horário que mais tem chance de chover é por volta das 18 horas. Então você pode esperar um campo gelado, molhado e mais um adversário aí pro São Paulo nesse jogo que é muito importante, tá? Ó, então é o seguinte, antes da gente então falar sobre o segredo do Juventude, não deixa de se inscrever, dê o like, hypar vídeo, que nosso conteúdo tá muito divertido. Muito legal. É, a Marina fez um trabalho de pesquisa com os nossos companheiros jornalistas de Caxias. Ela escutou ontem o dia inteiro para passar para vocês a rádio Caxias Sports, né? Isso. E ela vai falar agora o que esse pessoal tem falado do Juventude e como o Juventude joga. Isso. Antes de falar do Juventude, como todo mundo que tá aqui com a gente praticamente é São Paulino, eu queria dar só um pitaco sobre o São Paulo, que eu acho que pode ser uma das chaves pra isso aí. Já chega do São Paulo, como tem sido feito há mais de 10 anos aí, sei lá quanto, que só se mobiliza pra jogo contra adversário de maior expressão. Que só quer saber de jogar em jogo grande. Não é assim. A gente teve várias provas aí que no Campeonato Brasileiro, todos os jogos valem 3 pontos. O jogo contra o Corinthians não valeu 6. Esse contra o Ju não vai valer 1, entendeu? Então, o São Paulo, eu acho que o sucesso do São Paulo nesse jogo passa por você se mobilizar tanto quanto você se mobiliza para os jogos maiores, digamos assim, né? Entendi. Então, eu só queria falar isso. São Paulo, acorda e leva esse jogo muito a sério, porque ele é muito importante. E tem uma informação muito importante que a gente vai revelar daqui a pouco, que é o segredo do Juventude. Isso. E beleza, o Walter Tencati, Não, como é que chama? Cláudio Tencati. Cláudio Tencati. Como é que ele tem, como é que o Juventude atua nas mãos do professor Tencati? Eu adoro esse nome, Tencati. Sim. Eu queria muito fazer esse vídeo também, porque eu queria falar Tencati num vídeo do canal. Bom, então vamos lá, né? O Juventude, do Tencati, ele é um time mais reativo, mais fechado. Então não costuma propor muito jogo, certo? Ele entra em campo mais com a ideia de não sofrer antes de pensar em atacar. Então eles marcam forte, fecham o meio e costumam sair em velocidade pelos lados. Inclusive eles têm um ponta direita que chama Batalha, que foi quem fez a maior parte dos gols do Juventude no campeonato. São só 10 gols, mas ele fez 3. E o outro que fez os 2 outros gols é o Gilberto, aquele Gilberto centroavante que já jogou no São Paulo, né? Então ele sai em velocidade pelo lado. Esse cara, ele é um colombiano. Esse Batalha, ele é um colombiano. Ele veio por empréstimo do Tacheres de Córdoba. Entendeu? Então, eles têm normalmente pouca posse de bola e eles querem sofrer pouco risco, né? A linha de defesa deles normalmente é baixa e os pontas costumam voltar para ajudar nessa marcação. Eles apostam, então, bastante em bola parada, nos contra-ataques e em erros do adversário. Só que daí, por mais que o Ju ele priorize a defesa, não é uma estratégia que vem dando exatamente certo, né? Porque eles perderam de 6-0 pro Flamengo, perderam de 5-0 pro Fortaleza, que também está lá embaixo, e agora perderam de 4-0 pro Cruzeiro, né? E segundo a galera lá da Rádio Caxias Esportes, qual que é o principal problema que levou o Ju a ter esses péssimos resultados? O lugar mais frágil do time do Juventude é o miolo de zaga. É o lugar que mais vem tendo problemas. E aí, o que acontece? Eles fazem essa estratégia de normalmente apenas segurar e tentar ser efetivo em 1, 2 chances no jogo todo.
Só que dentro dessa estratégia, considerando que eles têm essa estratégia, eles acabam tomando um gol, o time desaba psicologicamente. Já vi essa história aí. E foi o que aconteceu nessas goleadas aí, tá? O Tenkate, né, ele chegou aí na nona rodada do campeonato, só conseguiu uma vitória até agora com o Juventude, e eles estão encarando esse jogo com o São Paulo como uma possibilidade de virada de chave, até porque o Juventude, ele tem 13 jogos, são 2 a menos que o São Paulo. Sim. Certo? Os jogos adiados do Juventude são Palmeiras fora, que daí vai ser muito difícil pra eles, e Vasco no Alfredo Jaconi, Vasco em casa. Outro jogo de 6 pontos. Exatamente. Então eles veem esse jogo contra o São Paulo como talvez um começo de um resgate do Ju, porque diferente do esporte, por exemplo, não tá tudo perdido pra eles, eles ainda têm uma chance de é jogo de 6 pontos de pro São Paulo, inclusive, né? Como conseguiram ano passado, né? Se salvaram na Bacia das Almas, mas se salvaram. Quem talvez jogue é o Gabriel Veron. Ixi. Que é aquele cara que ficou sendo especulado no São Paulo, era ex-Palmeiras, ficou sendo especulado no São Paulo, acabou que foi pro Santos, teve seu contrato rescindido com o Santos por problemas de indisciplina, e aí acabou parando no Juventude, né? E mais um indício de que o Juventude vai jogar esse jogo como vida ou morte é que o Juventude, ele só tem um Campeonato Brasileiro. Sim. Ele não tem mais nada pra disputar. Ano passado ele não teve campanha suficiente, ele salvou do rebaixamento, mas não classificou pra Sul-Americana. E nesse ano ele foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, pelo Maringá. Então não tem mais nada, só o Campeonato Brasileiro, é só a fuga do rebaixamento que interessa ao Juventude. Antes de você continuar, aí fica ainda mais o questionamento aí, fica mais essa dúvida no ar. Qual que é o segredo do Juventude? Que o São Paulo teve que abrir o olho, né? Continua, daqui a pouco a gente vai falar. Boa, então agora eu vou dar um breve retrospecto de São Paulo e Juventude. O último jogo entre esses dois adversários foi São Paulo 1, Juventude 2, na reta final do Brasileirão de 2024. Aquela época que o São Paulo já estava no modo desinteresse total e o Juventude estava no modo fuga do rebaixamento total. Então o Juventude foi lá e ganhou no Morumbi. Sim. Certo? Aí, no primeiro turno, o Juventude, ao invés de jogar nesse estádio maravilhoso que é o Alfredo Jaconi, resolveu levar o jogo lá pra Brasília. E no fim, foi 0-0. O Juventude ainda teve um gol anulado, duvidosamente, mas beleza. Então isso significa que a última vez que o São Paulo foi jogar em Caxias foi lá em 2022, no Brasileirão de 22. O São Paulo ganhou aquele jogo, foram 2 gols do Reinaldo. E teve também, entre esses dois adversários, uma partida marcante, que foi no Brasileirão de 2021. Foi pela 37ª rodada daquele Brasileirão. E foi o jogo que o São Paulo fez 48 pontos e decretou que não ia ser rebaixado aquele ano. Foi um sufoco, né? Com 2 gols de quem? Com 2 gols do Luciano. O jogo foi 3-1 pro São Paulo, 2 gols do Luciano, 1 gol do Caleri. Esse jogo é o Luciano numa casca de nós. Com menos de 1 minuto ele toma um cartão amarelo, mas ele salva o São Paulo do rebaixamento nesse jogo. E é isso. Dito isso, o que o São Paulo então precisa fazer? Como é que ele tem que atuar dentro de campo para poder conseguir a primeira vitória finalmente fora de casa? Só mais um dado. O Juventude, ele tem a pior defesa do campeonato. São 28 gols sofridos em 13 jogos. Tá? E 10 gols marcados, então o ataque não é muito bom também. E o São Paulo, por exemplo, tem 14 gols marcados e 18 sofridos. Então não tá muito difícil, né? Ou não? Se não levar a sério, como eu falei no começo do vídeo, então, vai ficar como difícil. É que você acha que tem que armar o time? O que o São Paulo precisa fazer pra vencer esse jogo contra o Ju? Ele precisa evitar cair nessa armadilha do jogo muito travado do Juventude, tá? E fazer o que outros times fizeram pra golear. Né? Podemos aprender lições desses times que conseguiram golear o Juventude. Que são rodar bastante, ficar rodando a bola com bastante amplitude, com paciência, para que você vá balançando a defesa deles e abrindo ela. Você atacar em bloco, né? Com apoio dos laterais e dos alas para fazer isso. Então, o que significa? O Wendel fez um ótimo jogo nessa função contra o Corinthians. Pode ser, de novo aí, um trunfo do São Paulo. O Juventude joga no erro do adversário. Então, pelo amor de Deus, não errar a bola. Saída de bola. Saída de bola, não errar saída de bola, não errar a bola no meio campo. Porque o Juventude vive de contra-ataque, basicamente. E também aproveitar o fator psicológico, que é tentar sair na frente do placar. Porque se o Juventude fizer um gol, aí eles vão se entrincheirar completamente lá atrás. Então, aproveitar o fator psicológico. Se fizer um gol, normalmente o Ju costuma desmoronar ali, né? Então, o jogo, ele
Não vai ser fácil. E aí Mas, eu faço essa pergunta para vocês. O que então esse time tem que o São Paulo tem que abrir o olho? E é uma informação muito importante, que é o Juventude ganhou 3 jogos, mesmo número de jogos do São Paulo. Todos os jogos foram contra times que estão brigando contra ele na zona do rebaixamento. e todos os 3 jogos no Alfredo Jaconi. Todos os 3 jogos do Alfredo Jaconi. Ou seja, o São Paulo está brigando com o Juventude para escapar do rebaixamento. Então o São Paulo é aquela questão anímica de toda essa atmosfera do Alfredo Jaconi que o São Paulo vai ter que se superar para conseguir não ser mais um adversário do Juventude se colocar com a vitória na parte de cima e não configurar que está brigando mais contra o rebaixamento. Acho que essa é a oportunidade do São Paulo contra o Juventude. De mostrar assim, olha, segunda vitória seguida, tiramos a cabeça da lama e agora a gente respira um pouquinho mais aliviado. Exatamente. Essas vitórias em Caxias foram contra o Vitória, contra o Ceará e contra o Sport. São as 3 vitórias do Juventude no campeonato. Aí eles conseguiram alguns resultados contra times melhores, tipo 1-1 com o Fluminense, 2-2 com o Mirassol, enfim, isso tudo em Caxias. Então é muito forte. Uma das forças do Juventude nos campeonatos é jogar no Alfredo Jaconi. Ainda mais nessas condições Ainda que nós mais vamos nessas enfrentar. condições. Então o São Paulo precisa ter essa sabedoria essa força mental, porque também trata-se de um dos piores Juventudes aí que teve nos últimos tempos. Ano passado, por exemplo, não estava tão ruim assim, né? Uhum. Teve um ano também que acabou eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, mas fez um jogo duríssimo, quase que conseguiu passar. E deu uma caída, o Juventude. Então o São Paulo tem que aproveitar esse momento e não se tornar mais uma presa entre os times do Z4. Que brigam, né, contra o Z4. Então deixa sua opinião aí, o que você acha, que time que o São Paulo pode colocar a campo contra o Juventude, diante de todas essas circunstâncias. O raio-x do adversário já está dado, hein? E foi um trabalho de pesquisa duro. Nós escutamos a rádio Caxias Esporte durante o dia inteiro, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, hype o vídeo, se inscreva e até a próxima e tomara que o São Paulo ganhe. Beijos na alma. Tchau.